todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. E esta é a aula de número 15, onde nós temos aí como objeto de conhecimento biodiversidade brasileira. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as características das unidades e objetivos conforme a Lei 9.985/2000 e as unidades de proteção integral, Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. Então, a partir de agora, fiquem ligados na nossa aula. Bem, gente, o nosso território brasileiro é bem grandão, né? E ele guarda tesouros naturais em seus biomas. E para proteger as nossas riquezas naturais, existem, né, as unidades de conservação, criadas ali para ajudar nessa proteção das nossas espécies, animais, vegetais, entre outras. Nesta aula, nós traremos como foco as unidades de conservação de proteção integral, que elas existem ali para permanecerem intocadas. Mas vamos iniciar nossa aula relembrando, primeiramente, os biomas do Brasil. Acompanhem comigo. Nós temos aí o mapa dos biomas do Brasil, onde nós temos a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Nós já vimos que o nosso Brasil ele é um país de dimensões continentais, né? Ele tem cerca de 8.519.000 quilômetros quadrados, sendo bastante extenso, e ele abriga aí todos esses biomas. Cada um desses biomas possui características únicas de clima, de solo, de vegetação e fauna, o que os torna centro de biodiversidade incomparáveis. Então, a conservação desses biomas ela é de extrema importância, não apenas para a preservação da nossa diversidade biológica, mas também para a manutenção de serviços ambientais, como a regulação do clima e o fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas. Em outras palavras, isso quer dizer que a não proteção dos nossos biomas vai comprometer não só a perda, a gente pode, né, essa não proteção vai comprometer não só a perda das nossas espécies, mas também vai comprometer ali serviços que são vitais, como a água limpa, o ar puro e a estabilidade dos climas no nosso território brasileiro. Então, devido ali toda essa diversidade de riquezas naturais que o nosso país tem, isso nos coloca em destaque, coloca o território brasileiro em destaque no cenário mundial, pois, né, o Brasil é realmente uma potência em termos de biodiversidade. E aí a gente vai verificar que com 20% de todas as espécies conhecidas do planeta, o Brasil ele abriga uma diversidade biológica única e essencial para a saúde dos ecossistemas. A Amazônia, com seus 60% de cobertura florestal, esse bioma desempenha um papel fundamental na regulação do clima global e na manutenção da biodiversidade. Com 12% das reservas de água doce do mundo, o Brasil desempenha um papel crucial na preservação dos recursos hídricos globais essenciais para a vida e para diversos setores econômicos. Então, já relembramos aí quais são os biomas do Brasil, a importância da nossa biodiversidade brasileira, e agora a gente vai entender como é que o Brasil se organiza na proteção da nossa biodiversidade.
E aí que entra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma lei criada, a Lei 9.985, criada em 18 de julho de 2000. Essa lei ela veio ali regulamentar as áreas de unidades de conservação. Então, ela veio ali trazer toda essa organização, estabelecer as diretrizes para essas unidades, essas áreas de unidades de conservação, visando proteger a nossa diversidade natural, as nossas riquezas naturais. Mas você sabe o que é uma unidade de conservação? Popularmente, elas são conhecidas como parques e reservas. As unidades de conservação federais são as áreas de rica biodiversidade e beleza cênica. Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, a qual se aplicam as garantias adequadas de proteção. Então, essa é a definição de unidades de conservação de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa lei aí que regulamenta as nossas áreas de proteção ambiental. E, de acordo com o sistema, existem dois tipos de unidades de conservação. Quais são esses dois tipos? Nós vamos ter as unidades de conservação de proteção integral. Essas unidades, elas têm como objetivo básico conservar o ambiente natural, sendo admitido o uso indireto, que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, à exceção dos casos previstos em leis. Ou seja, as unidades de conservação de proteção integral, elas são aquelas áreas que são protegidas pela lei, onde ela só é permitido nessas áreas apenas uma visitação controlada, né? Só é apenas permitido atividades de educação ambiental, ela só pode ser visitada para fins de estudos, de pesquisas, e nessas unidades de conservação, de proteção integral, não pode ser explorado os recursos da natureza. Então, a natureza, dentro dessas áreas, ela tem que se manter intacta o máximo possível. Então, as pessoas elas podem visitar esses locais, sim, mas precisa de uma autorização prévia e existe ali toda uma regulamentação, como disse, para fins de pesquisa, para estudos, né, para atividades de educação ambiental, esses ambientes eles podem ser visitados. As unidades de conservação de uso sustentável é um outro tipo de unidade de conservação. O objetivo dessas unidades é compatibilizar a ação humana com a conservação da biodiversidade. Nesses casos, pode haver a exploração direta dos recursos naturais, desde que haja a garantia da perenidade dos recursos renováveis, dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos de forma socialmente justa e economicamente viável. Também é permitido o uso das terras para moradia. Então, nas unidades de conservação de uso sustentável, pode haver, sim, a presença de moradores nessas localidades, nessas áreas. O consumo essas áreas, elas são protegidas, mas o uso dos recursos naturais, ele pode acontecer de forma direta, mas ele precisa acontecer de uma forma equilibrada,
onde as pessoas elas vão precisar ter aquele cuidado de utilizar os recursos, né, de forma racional, de forma sustentável, sem comprometer o futuro. Então, nós vimos aí os dois tipos de unidades de conservação. As de proteção integral, que elas devem permanecer intocadas, né, o máximo possível, e as unidades de uso sustentável, que elas são protegidas, mas que seu uso deve ser feito de forma equilibrada. Gente, vocês sabem quem são os responsáveis por administrar, por organizar, ou melhor, vocês sabem quem são os responsáveis pela gestão dessas unidades de conservação? E aí a gente vai verificar que as unidades de conservação, que são unidades federais, porque nós temos unidades também que são estaduais e algumas municipais. As que são federais, ou seja, aquelas que são criadas pela União, elas são ali geridas, né? Elas estão ali sobre a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que é o Instituto Integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, aquelas instituídas, as unidades que são instituídas pelos estados e pelos municípios, elas terão seus órgãos de gestão próprios, tá? E atualmente, no nosso território brasileiro, há cerca de 342 unidades de conservação que são federais, que são ali geridas pelo Instituto Chico Mendes. E uma extensa rede formada por 122 unidades de proteção integral e 220 unidades de uso sustentável. Então, entre essas 142, nós vamos ter algumas de proteção integral e algumas, né, de uso sustentável. Eu vou deixar aí na tela para vocês um QR Code, né, onde vocês podem estar acessando aí o site para vocês conhecerem muito mais informações sobre as unidades de conservação, tanto as de uso sustentável quanto as de proteção integral. Então, você pode ir aí explorando as informações, você pode até descobrir se aí no seu município, no município que você mora, se tem unidade de conservação, se tem, qual é a área da unidade de conservação. E aí também lá vai ter um mapa interativo que vocês podem estar observando a localização dessas unidades de conservação que tem aí no seu município. E aí você pode descobrir se ela é uma unidade de conservação, de proteção integral ou de uso sustentável, certo? Então vocês podem estar acessando aí esse QR Code. E aí a gente vai verificar que esses dois grupos das unidades de conservação, eles têm ali os seus objetivos. As unidades de proteção integral, elas têm por objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção em casos que estão previstos ali na lei, no artigo 7. As unidades de uso sustentável, elas têm por objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Então, a gente verifica aí os objetivos de cada um desses dois grupos. E aí, a gente vai verificar as categorias que fazem parte desses grupos. Então, aqui nós temos as unidades de conservação, que elas podem ser de proteção integral e de uso sustentável. As categorias das unidades de conservação de proteção integral, elas estão divididas em 5 categorias que vocês podem observar, onde nós vamos ter a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional em âmbito federal, pode ser estadual ou municipal também, o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre. E aí, as unidades de uso sustentável, observem quais são as categorias, e aí vocês vão ter
observar que essas categorias são as áreas de proteção ambiental, a floresta nacional, a área de relevante interesse ecológico, a reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Nesta aula, o nosso foco é as unidades de proteção integral, onde a gente vai explorar ali mais características relacionadas a estas unidades. Essas que vocês acabaram de verificar aqui, as categorias que estão dentro desse grupo. Então, vamos lá verificar as características das unidades de proteção integral. Elas são áreas mais voltadas à pesquisa e conservação da biodiversidade. E elas têm normas mais severas, mais rígidas, comparadas às unidades de uso sustentável. Então, ali, para a intervenção do meio ambiente, é preciso ali seguir todas as diretrizes, todas as regras e normas que são instituídas para o uso dessas unidades de proteção integral, onde elas são mais voltadas para a pesquisa e a conservação da biodiversidade. E aí vocês vão observar neste quadro algumas características dessas categorias que fazem parte das unidades de proteção integral. E aí nós temos a estação ecológica, nós temos a reserva biológica, o Parque Nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Então, observe que ela se divide aí em 5 categorias. Cada um aqui nesse quadro a gente consegue observar a finalidade, o objetivo de cada uma dessas categorias. Então, para cada uma delas, vocês vão ver ali que pode ser voltada para preservação e pesquisa, preservação, recreação e turismo, preservação de sítios raros e de grande beleza, preservação de espécies de fauna ou flora. Quanto ao regime de propriedade, nós vamos ter unidades de conservação que pertencem à União, que são de domínio público, como, por exemplo, as unidades de proteção integral, que são de domínio público, e aí a gente vai observando aqui. Por exemplo, as unidades que são a categoria monumento natural, elas podem ser públicas ou elas podem estar dentro de terras particulares, ou seja, de domínio privado. Assim como as unidades chamadas de refúgio da vida silvestre. Quanto à visitação, nós temos aí, para cada uma a gente vai ter aqui uma definição: proibida, exceto com objetivo educacional, permitida conforme o plano de manejo e outras normas específicas. Então, aí são aí algumas determinações para cada uma dessas categorias. E a pesquisa, as instituições, os grupos que desejam desenvolver pesquisas dentro de uma unidade de proteção integral, eles vão precisar ali de uma autorização prévia. Ela é permitida se for ali dentro dessas finalidades, Ela vai ser permitida ali se você solicitar ali dentro do órgão que for competente, que administra, no caso, essas unidades de proteção integral. E aí a gente vai trazer aqui um vídeo para vocês mostrando aí todas as características principais dessas unidades de proteção integral e essas categorias. Acompanhem comigo. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, em atividades como pesquisa científica e turismo ecológico, por exemplo. Estação Ecológica, ESEC, tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico.
A Estação Ecológica Alto Maués foi criada em 2014, não possui ocupação humana e por isso mantém integridade da cobertura vegetal florestada. Apresenta 13 espécies primatas, sendo 3 que só ocorrem na região e também habitam o local 624 espécies de aves. Reservas biológicas. REBIO tem como objetivo a preservação integral dos recursos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana, direta ou modificações ambientais. A exceção são as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições pré-estabelecidas. Em 1982, foi criada a Reserva Biológica do Abufari, abrigo mais significativo tabuleiro de desova de tartarugas da Amazônia, no estado do Amazonas. Também mantém estoques genéticos de outras espécies de quelônios, como iaçá e tracajá, presentes em rios e lagos da REBIO. Parque Nacional Parna tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. As unidades desta categoria, quando criadas pelo governo do estado ou prefeitura, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Em 1981, foi criada como estação ecológica e recategorizada como Parque Nacional em 2008, o Parque Nacional das Anavilhanas. Tem o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas e suas diversas formações florestais, estimular a produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia com base em ações de educação ambiental e turismo sustentável. Monumento Natural. MONAT tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. Em 2000, foi criado o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins, com os objetivos de proteger e conservar os sítios paleontológicos, a diversidade biológica e apoiar grupos de pesquisa. O monumento guarda a mais importante floresta petrificada do Hemisfério Sul do período Permiano, de 299 a 250 milhões de anos atrás. Refúgio da Vida Silvestre, RVS. São áreas destinadas à proteção dos ambientes naturais necessários à existência ou à reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. Em 2010, foi criado o Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, localizado na região metropolitana de Belém, abrangendo 4 municípios brasileiros do estado do Pará: Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Isabel do Pará. O Revis Metrópole da Amazônia contempla a indicação de preservar parte dos 31% restante de florestas da Grande Belém em áreas críticas. A seguir, vamos observar aí outras características importantes dessas áreas protegidas. Então, a gente verifica aí as estações ecológicas. Observem aí a abreviação de cada uma dessas categorias, tá? As estações ecológicas, elas são áreas terrestres ou marinhas instituídas pelo poder público e têm como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Nessas áreas é proibido o consumo, a coleta ou danos a recursos. Elas podem ser de domínio público, não sendo permitida a apropriação particular de qualquer área. Nessas áreas, a visitação é proibida, exceto se for com objetivo educacional. Quanto à pesquisa científica, depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. E aí nós temos alguns exemplos de
de estações ecológicas, né, como a Alto Maués, a Jutaí Solimões e a estação Juami Japurá. E aí na tela vocês têm a estação ecológica Alto Maués, que faz parte do bioma Amazônia. As reservas biológicas, elas têm como objetivo total preservação ambiental em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejos que são necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos. Nas REBIOs, a posse e o domínio é público, a visitação ela é permitida somente para fins educacionais e em relação à pesquisa científica também depende de autorização prévia e também é regulamentada. Os parques nacionais, eles têm como objetivo a preservação de extensas áreas naturais que abrigam a fauna e a flora de grande importância ecológica e cênica, são de posse e domínio público e a visitação ela pode ocorrer para fins educacional, interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. A pesquisa científica também depende de autorização prévia e ela recebe a denominação de parque estadual quando é criado pelo estado e de parque municipal quando criada pelo município. Os monumentos naturais, o objetivo dessas unidades é preservar a integridade de um elemento natural único, de extrema raridade, como, por exemplo, uma cachoeira, uma rocha, um cânion. Os monumentos naturais, eles são de domínio público, tá? E privado, e tem como objetivo também ali compatibilizar a preservação dessas áreas com o uso da terra e dos recursos naturais do local. A visitação ela é pública, a pesquisa científica é permitida. E quanto ao refúgio da vida silvestre, tem como objetivo assegurar condições para a presença ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. A posse e o domínio também é público e privado, compatibilizar a preservação dessas áreas com o uso da terra e dos recursos naturais locais. A visitação ela é pública também e a pesquisa ela é permitida desde que siga um regulamento específico da unidade. E aqui na nossa Amazônia nós temos aí várias unidades de conservação. E agora eu convido vocês a acompanharem a declamação da letra dessa toada do Boi Bumbá Garantido, que ela fala ali sobre a proteção da nossa Amazônia, falando aqui também sobre alguns parques nacionais e reservas. Vamos acompanhar. Amazônia, Santuário Esmeralda, pôr do sol beija tuas águas, pátria verde florescida, pelas lágrimas divina, a grinalda do luar vem te abençoar. Templos de rios, florestas, lagos e cachoeiras, encontro das águas, das cores da natureza. Anavilhanas, Jaú, Janauari, Macuricanã, Mamirauá. Teus santuários ecológicos, teus sublimes mananciais, murmuram uma triste oração, a nossa fauna corre o risco de extinção. Onça pintada, cutia, preguiça, tamanduá-bandeira, ariranha, peixe-boi, tartaruga, sauim de coleira. Na revoada dos pássaros, na dança da liberdade, não tire as penas da vida, preserve a biodiversidade. No ermo da Amazônia, bicho folharal cantará. Preservar a natureza é preservar o próprio homem. Mãe natureza. Que letra linda vocês observaram aí, né? Então, conservar a natureza é também celebrar a nossa cultura, a nossa identidade amazônica. Ficamos por aqui com a nossa aula. Até a próxima!